Se você está aqui agora, não é coincidência. Existe uma razão espiritual para você ter encontrado este vídeo neste exato momento. E o que vou revelar nas próximas palavras pode mudar completamente a sua situação financeira em 2026. Há um segredo escondido no Salmo 112 que a maioria das pessoas nunca descobriu. Uma chave de prosperidade que, quando ativada da forma correta, abre portas que estavam fechadas há anos. E se você ficar até o final, vai receber uma oração específica, uma declaração profética que vai selar abundância sobre a sua vida ainda neste ano. Mas preciso da sua atenção total, porque cada palavra que vou falar foi preparada para trazer revelação e transformação financeira para você. Antes de começarmos, preciso quebrar uma mentira que o inimigo tem plantado na mente de muitos cristãos. A ideia de que ser servo de Deus significa ser pobre, que prosperidade é mundanismo, que dinheiro é raiz de todo mal. Isso é distorção da palavra. A Bíblia não diz que dinheiro é a raiz de todo mal. Ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Existe uma diferença enorme. Deus não tem problema nenhum com você sendo próspero. O problema é quando a prosperidade ocupa o lugar dele no seu coração. E o Salmo 112 deixa isso cristalino quando descreve o homem que teme ao Senhor e se deleita nos seus mandamentos. Esse homem não é apenas abençoado espiritualmente. Ele é abençoado em todas as áreas, incluindo a financeira. Vamos entrar agora no texto sagrado e quero que você preste atenção em cada palavra como se estivesse ouvindo pela primeira vez. O Salmo começa com uma declaração poderosa. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se deleita nos seus mandamentos. Essa é a fundação de tudo. Não existe prosperidade real, duradoura, abençoada, sem temor ao Senhor. Você pode até conseguir dinheiro sem Deus, mas não vai ter paz. Pode ter conta bancária cheia, mas vai ter coração vazio. Pode ter casa, carro, viagens, mas vai ter noites de insônia e dias de angústia. A prosperidade que vem de Deus é diferente. Ela traz junto paz, alegria, propósito e a certeza de que você está sendo abençoado para ser bênção. O versículo seguinte diz algo que parece simples, mas é profundamente profético para 2026. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Isso significa que quando você anda em retidão, quando você vive em aliança com Deus, a bênção não fica limitada a você. Ela transborda para os seus filhos, para os seus netos, para as próximas gerações. Você está construindo um legado espiritual e financeiro que vai ultrapassar a sua vida. E em 2026, Deus está chamando pais e mães para se levantarem como sacerdotes nos seus eliuis, para quebrarem maldições geracionais de pobreza e estabelecerem decretos de abundância que vão marcar a história das suas famílias para sempre. Agora vem a parte que mexe com muita gente. Riquezas e bens haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Presta atenção. Não diz que talvez haja. Não diz que se você tiver sorte haverá. Diz que haverá. É uma promessa. É um decreto de Deus sobre aqueles que o temem. Riquezas e bens na sua casa não é opcional no plano de Deus para quem anda em retidão. É consequência natural da aliança. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram. A justiça dele permanece para sempre. Ou seja, a prosperidade verdadeira vem acompanhada de caráter, de integridade, de justiça. Não adianta você querer a bênção financeira se continua vivendo em desonestidade, se continua enganando, se continua com práticas injustas nos seus negócios. Deixa eu te contar uma história real que ilustra perfeitamente isso. Havia um homem, vamos chamá-lo de Marcos, que era empresário e enfrentava uma crise financeira devastadora. A empresa estava à beira da falência. As dívidas eram maiores que qualquer possibilidade de pagamento. E ele via tudo o que tinha construído ao longo de anos desmoronando diante dos seus olhos. Marcos sempre foi cristão, frequentava a igreja, mas sua relação com Deus era superficial, mecânica, sem intimidade real. E no meio daquela tempestade financeira, alguém lhe deu um conselho que parecia completamente contrário à lógica. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Marcos estava desesperado.
Mas algo dentro dele disse que precisava tentar. Ele começou a acordar de madrugada para orar. Começou a jejuar 2 vezes por semana. Começou a estudar a palavra de Deus com uma fome que nunca tinha tido antes. E mais importante, começou a ajustar as práticas da empresa dele. Tinha coisas que ele fazia que tecnicamente eram legais, mas não eram justas. Ele cobrava preços exorbitantes de clientes vulneráveis. Atrasava pagamentos de fornecedores pequenos, enquanto priorizava os grandes. Tratava os funcionários como números e não como pessoas. E Deus começou a confrontá-lo sobre tudo isso. Foi doloroso, foi custoso, porque fazer a coisa certa naquele momento significava perder dinheiro no curto prazo. Significava abrir mão de vantagens que ele tinha. Mas Marcos tomou uma decisão. Vou fazer do jeito de Deus, mesmo que isso signifique perder tudo. E ele começou a mudar. Renegociou contratos de forma justa, começou a tratar os funcionários com dignidade, começou a fazer parcerias honestas. E sabe o que aconteceu? Nos primeiros meses, a situação piorou. Os números ficaram ainda mais vermelhos. E muita gente teria desistido ali, achando que Deus não estava cumprindo a promessa. Mas Marcos perseverou. Continuou orando, continuou jejuando, continuou fazendo a coisa certa mesmo quando parecia insanidade financeira. E depois de 6 meses, algo sobrenatural começou a acontecer. Clientes novos começaram a aparecer do nada. Portas que estavam fechadas começaram a se abrir. Fornecedores que ele tinha tratado com justiça voltaram oferecendo condições melhores. Funcionários motivados começaram a trabalhar com uma produtividade que ele nunca tinha visto. E em 1 ano, a empresa não só saiu da crise, como alcançou o melhor faturamento da história. Mas o mais importante, Marcos tinha paz. Dormia tranquilo sabendo que tudo estava sendo feito do jeito certo, do jeito de Deus. Essa história não é exceção. É o padrão bíblico. É o que acontece quando você aplica os princípios do Salmo 112 na sua vida. E 2026 é o ano onde Deus está liberando essa mesma unção de prosperidade justa sobre aqueles que estão dispostos a andar em retidão. Mas você precisa entender, não é fórmula mágica. Não é tipo enfiar um código no universo e pronto, o dinheiro aparece. É relacionamento com Deus que gera transformação de caráter, que gera bênção financeira sustentável. O Salmo continua dizendo algo profundo. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Isso significa que mesmo nos momentos mais escuros da sua vida financeira, quando tudo parece perdido, quando as dívidas parecem maiores que as possibilidades, quando você não enxerga saída, Deus faz nascer luz. Ele abre um caminho onde não tinha caminho. Ele provê de formas que você nem imaginava. E essa provisão vem através de 3 características: piedade, misericórdia e justiça. Ou seja, você precisa ser alguém que se compadece dos outros, que ajuda quem está em necessidade, que age com justiça em todas as suas relações. Tem um princípio espiritual aqui que é inegociável. Você não pode reter misericórdia e esperar receber misericórdia. Você não pode ser duro com quem te deve e esperar que Deus seja generoso com as suas dívidas. Jesus foi claro na parábola do servo que devia 10.000 talentos. O Senhor perdoou aquela dívida impagável. Mas quando o servo saiu e foi cobrar 100 denários de um companheiro com violência, o Senhor revogou o perdão e o entregou aos verdugos. A forma como você trata as pessoas financeiramente afeta diretamente como Deus trata você. O versículo 5 traz uma instrução prática. O homem bom se compadece e empresta, e disporá os seus negócios com prudência. Aqui tem 2 movimentos: generosidade e sabedoria. Generosidade sozinha sem sabedoria gera desperdício. Sabedoria sozinha sem generosidade gera avareza. Você precisa dos 2. Precisa ser alguém que empresta, que ajuda, que doa, que é generoso. Mas também precisa ser alguém que administra bem, que faz planejamento financeiro, que não age por impulso, que dispõe os negócios com prudência. E aqui está uma palavra específica para 2026 que você precisa gravar no coração. Deus está chamando os seus filhos para saírem da mentalidade de escassez e entrarem na mentalidade de abundância. Mentalidade de escassez
é aquela que vive com medo de faltar, que segura tudo com punho fechado, que não consegue ser generosa porque acha que vai ficar sem. Mentalidade de abundância é aquela que confia que Deus é o provedor, que quanto mais você dá, mais recebe, que o celeiro de Deus nunca acaba. E Deus quer te libertar da escassez em 2026, mas isso exige um ato de fé da sua parte. Conheço o testemunho de uma mulher que vivia presa na mentalidade de escassez. Mesmo ganhando um salário razoável, ela vivia contando moedas, ansiosa, com medo de gastar qualquer coisa. E sempre que alguém pedia ajuda, ela inventava desculpas para não dar nada. Até que um dia, durante um culto, Deus falou claramente com o coração dela. Você está retendo o que não é seu, e por isso eu não posso te confiar mais. Aquilo a impactou profundamente. E ela tomou uma decisão radical. Começou a dizimar fielmente, começou a ofertar nas missões, começou a ajudar pessoas necessitadas. No começo foi difícil, foi contra toda a lógica dela. Mas ela decidiu confiar. E em questão de meses, coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Ela recebeu uma promoção que não estava esperando. Recebeu uma herança de um parente distante que ela nem sabia que existia. Começou a ter ideias de negócios que deram certo. E o mais impressionante, mesmo doando mais do que nunca, sobrava mais dinheiro no final do mês do que quando ela retinha tudo. Era a lei da semeadura e da colheita operando. Era Deus honrando a fidelidade dela. O Salmo 112 continua com promessas que são combustível para a nossa fé. Ele não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Em 2026, muitos vão trazer notícias ruins sobre a economia, sobre crises, sobre recessão, e você vai precisar ter um coração firme, não abalado por circunstâncias externas. Porque a sua fonte não é a economia mundial. A sua fonte é Deus. E Ele não entra em crise, não precisa de aprovação de orçamento, não depende de políticos ou de bolsa de valores. Ele é Jeová Jiré, o Deus que provê. Quando o seu coração está firme em Deus, você não entra em pânico quando os outros entram. Você não age por desespero. Você continua semeando quando os outros estão paralisados pelo medo. E é justamente nesses momentos de crise que as maiores oportunidades surgem para quem está em aliança com Deus. Enquanto o mundo está encolhendo com medo, os filhos de Deus estão expandindo em fé. O versículo 8 diz: o seu coração está bem firmado, ele não temerá, até ver cumprido o seu desejo sobre os seus adversários. Isso é profético. Significa que você vai ver a manifestação da vitória, vai ver as portas se abrindo, vai ver os inimigos da sua prosperidade sendo derrotados, vai ver as dívidas sendo quitadas, vai ver os projetos prosperando, vai ver a abundância chegando. Mas isso exige que você permaneça firme, que não desista no meio do processo, que continue crendo mesmo quando ainda não vê. E em questão de meses, coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Ela recebeu uma promoção que não estava esperando. Recebeu uma herança de um parente distante que ela nem sabia que existia. Começou a ter ideias de negócios que deram certo. E o mais impressionante, mesmo doando mais do que nunca, sobrava mais dinheiro no final do mês do que quando ela retinha tudo. Era a lei da semeadura e da colheita operando. Era Deus honrando a fidelidade dela. O Salmo 112 continua com promessas que são combustível para a nossa fé. Ele não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Em 2026, muitos vão trazer notícias ruins sobre a economia, sobre crises, sobre recessão, e você vai precisar ter um coração firme, não abalado por circunstâncias externas. Porque a sua fonte não é a economia mundial. A sua fonte é Deus. E Ele não entra em crise, não precisa de aprovação de orçamento, não depende de políticos ou de bolsa de valores. Ele é Jeová Jiré, o Deus que provê. Quando o seu coração está firme em Deus, você não entra em pânico quando os outros entram. Você não age por desespero. Você continua semeando quando os outros estão paralisados pelo medo. E é justamente nesses momentos de crise que as maiores oportunidades surgem para quem está em aliança com Deus. Enquanto o mundo está encolhendo com medo, os filhos de Deus estão expandindo em fé. O versículo 8 diz: o seu coração está bem firmado, ele não temerá, até ver cumprido o seu desejo sobre os seus adversários. Isso é profético.
significa que você vai ver a manifestação da vitória, vai ver as portas se abrindo, vai ver os inimigos da sua prosperidade sendo derrotados, vai ver as dívidas sendo quitadas, vai ver os projetos prosperando, vai ver a abundância chegando. Mas isso exige que você permaneça firme, que não desista no meio do processo, que continue crendo mesmo quando ainda não vê. Quarto, você precisa criar um plano financeiro sábio, com metas claras, orçamento organizado, poupança estabelecida. Fé sem obras é morta. Você ora por provisão, mas também trabalha com excelência. Você declara abundância, mas também administra com sabedoria. E quinto, você precisa proteger o seu coração de toda ansiedade e medo relacionado a dinheiro. Toda vez que vier um pensamento de escassez, você substitui por uma promessa de Deus. Toda vez que vier medo de faltar, você declara que Jeová Jiré é o seu provedor. E agora quero que você faça algo comigo. Feche os olhos por um instante, coloque a mão sobre o coração e repita esta declaração em voz alta. Eu sou filho de Deus, herdeiro das promessas, temente ao Senhor e me deleito nos seus mandamentos. Riquezas e bens há na minha casa. A minha justiça permanece para sempre. Luz nasce nas minhas trevas, porque eu sou piedoso, misericordioso e justo. O meu coração está firme, confiando no Senhor. Eu não temerei maus rumores. Eu espalho, eu dou aos pobres, e por isso a minha prosperidade é perpétua. Em nome de Jesus, eu decreto que 2026 é o meu ano de abundância financeira, de portas abertas, de dívidas quitadas, de projetos prósperos. Amém. Agora eu preciso que você cele essa palavra. Vá nos comentários e escreva: Eu recebo a bênção do Salmo 112 sobre a minha vida. Essa não é apenas uma interação, é um ato profético de fé. É você declarando publicamente que acredita, que recebe, que está em aliança. E quando você faz isso, algo se move no mundo espiritual. Anjos são ativados, portas são abertas, caminhos são preparados. E se você realmente quer que essa palavra se multiplique, compartilhe este vídeo com 3 pessoas agora. Não é superstição, é obediência. É você sendo canal de bênção para outros. E quando você abençoa outros, Deus multiplica sobre você. Faça isso agora, não deixe para depois. A sua prosperidade em 2026 começa com essa decisão de fé hoje.